A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim semanal de casos de Covid-19. O novo relatório apontou aí uma queda em todo o estado. A gente vai ao vivo falar com a Gorete Santos, que traz mais detalhes para você. Oi, Gorete. Restabelecido agora, viu, Neyara? Bom dia para você, um bom dia a todos. Pois é, a gente chega para trazer essa boa notícia, né, que é a redução no número de casos de Covid-19 em todo o estado do Piauí, também na capital. Vamos, portanto, a esses dados que tem inclusive um comparativo em relação a 2 semanas atrás. Dados que a gente traz agora do boletim epidemiológico da CESAP é da última semana, referente entre os dias 25 e 31, ou seja, entre Natal e Réveillon. A média móvel de casos da Covid-19 nessa semana ficou 45% menor. Partiu de 304 casos na semana anterior para 216 casos, a média móvel em 7 dias. O número de mortes teve uma queda ainda mais expressiva, 47% de redução, Neyara, partindo de 3, que era a média móvel da semana anterior, para 1 caso. Nós temos os números absolutos da Covid-19 aqui no estado do Piauí. Na semana anterior, foram registrados 2.127 casos, confirmados. E na última semana, que é essa semana de referência de maior queda, passou para 1.514. O número de mortes desceu de 21 para 9 casos. A transmissão também teve uma redução bastante expressiva. Está agora em 0,71, abaixo daquele 1 tão esperado. Lembrando que 2 semanas atrás, esse índice era de 1,43. Então, foi uma redução aí de praticamente 50% na taxa de transmissão da doença. A taxa de positividade, ou seja, a quantidade de exames que testam positivo em referência ao total realizado. Chegou a 36% antes do Natal, 2 semanas atrás. Na semana seguinte, baixou para 27%. E agora, nessa última semana, que é a semana de referência desse boletim epidemiológico, Neira, apenas 5,5%. Esses são os dados em relação ao estado do Piauí. E aí nós temos dados específicos também em relação à capital, que tem sofrido queda também no número de casos confirmados e de todas essas referências em relação à Covid-19. Tanto que está agora na área verde de transmissão da doença. Olha, a gente teve uma redução aqui na capital de 49% no número de casos confirmados nessa última semana. Em relação às síndromes gripais, a redução foi de 38% e 57% a queda nas internações por síndromes respiratórias agudas graves. O número de mortes se mantém estável aqui na capital, a média de 5 casos por semana. Claro que a gente espera que isso se reduza, na verdade chegue a 0, que é o que todo mundo deseja. E aí a gente teve uma redução também na demanda pelos testes RT-PCR, que é aquele teste que dá uma maior precisão em relação ao resultado da Covid-19. Uma queda na procura de 13%, caindo de 21% para 6%. Só que há uma referência que a cidade de Teresina faz em relação a 2 tipos de testes. Esse teste, que é o RT-PCR, mas também é aquele teste que as pessoas costumam procurar nas farmácias, por exemplo, que são os testes rápidos. Para esse tipo de teste, o teste rápido, a queda foi de 44%. E a positividade para esses testes está ainda em estabilidade, se mantendo em torno de 53%. Que todo mundo espera, Neyara, é que se mantenha assim. Vale lembrar que a gente está num período ainda de férias, muita gente saindo das festas, de final de ano. Então, que todo mundo tenha se protegido e se mantenha assim, para que a gente continue caindo cada vez mais em relação a essas taxas, Neyara.